Quero caminhar na nossa temática do Salmo 119. Hoje nós leremos do verso 137 até o 144, tá bom? Salmo 119, do 137 ao 144. Eu sei que está... Por favor, nesse texto do Salmo 119, do 137 até o 144. O texto bíblico diz assim, meus irmãos, 137, justo é, Senhor, e reto os teus juízos. Os teus testemunhos, tu o pusestes com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Mais uma vez, fale com a palavra. Tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. Pensando um pouco, meus irmãos, isso, quero caminhar com os irmãos sobre a temática de os atributos de Deus e da sua palavra, baseado nesse texto aí que nós acabamos de ler do 137, até o 144. Esse trecho da palavra, ele retrata, um pouco desses atributos do próprio Deus, que nós também observamos que são atributos ligados à sua palavra. Nesse texto de hoje, nós queremos, de maneira bem prática e bem sucinta, trabalhar esses 8 versículos a respeito dos atributos de Deus. E o 137 já começa dizendo assim: justo és, Senhor, e reto os teus juízos. O salmista aqui, alguns, como nós temos caminhado à luz de que uma possibilidade desse salmo ter sido escrito por o salmista Davi, ele retrata aí a respeito desse primeiro atributo do Senhor, que é o atributo da justiça. Ele é justo. O Senhor é justo, e através da sua justiça nós temos a graça de encontrar a palavra dele. Palavra essa que também é justa. Palavra do Senhor que é justiça em mim, é justiça em vocês. E nós podemos caminhar à luz desse texto, vendo que essa palavra que é justiça em nós, também é uma palavra de retidão. É justo, é conforme a vontade de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma dizer que o Senhor foi injusto em alguma coisa. Não, porque nele não existe injustiça. O salmista tinha isso claro na sua mente. No Senhor não existe injustiça. Pelo contrário, ele é um Deus justo. E nós cremos nisso, nós cremos na palavra dele. E aí nós lembramos do que o apóstolo João diz para nós, lá no texto de 1 João 3, no capítulo 3, no versículo de número 7. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém, porque aquele que pratica justiça é justo como o Senhor é justo. O nosso Deus é justo e a palavra dele nos afirma que ele é justo. Como é bom nós termos essa certeza, meus irmãos, que de maneira alguma o Senhor será injusto comigo, será injusto com você, porque ele não foi injusto com o salmista quando escreve isso.
Mas além da justiça de Deus, o outro atributo que está aí no verso de número 138 é que os teus testemunhos tu impusestes com retidão e com suma fidelidade. O outro atributo do Senhor e da sua palavra é que além dele ser justo e da sua palavra ser justa, o Senhor, ele é reto e a palavra dele também é reta. Existe retidão no atributo do próprio Deus. Quando nós observamos isso, nós vimos que esse Deus é um Deus reto e a sua palavra também caminha no mesmo intuito. Não há margem de erro para o Senhor e não há margem de erro também para a sua palavra. Algumas pessoas vão falar que existem alguns erros na palavra do Senhor. Não, meus irmãos. A Bíblia não tem erro. Não existe falha de erro na palavra do Senhor, porque ela é perfeita. E onde existe perfeição, não existe erro. O Senhor Deus é perfeito, assim como ambos são retos. Nós observamos nesse texto que não existe nada de errado nem em Deus e nem na sua palavra. Não existe de maneira alguma algo que não seja essencial. Pelo contrário, toda a palavra do Senhor é essencial para nós. Ela é verdade. E quando nós trabalhamos na verdade, nós temos uma certeza. A certeza de que não existe nada que conteste essa verdade. Louvado seja o Senhor, que nós confiamos nessa palavra, que é verdade em nós. Palavra que é reta nos nossos corações, que não existe possibilidade alguma de erro nem na palavra e nem no Senhor. O sábio, o apóstolo Paulo, também nos dá essa certeza de que esse Senhor é um Deus que caminha em fidelidade. E é isso que o salmista diz aqui. Ele fala para nós sobre a retidão, mas ele também fala que esse testemunho é baseado na suma fidelidade de Deus. O nosso Deus é fiel e de maneira nenhuma ele pode quebrar isso. O apóstolo Paulo, como eu tinha citado lá no texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso de número 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel, assim como a sua palavra é fiel e imutável. O Senhor é fiel. É mais outro atributo dele, fidelidade. Quando nós olhamos lá para o fruto do Espírito no texto de Gálatas, no capítulo 5, ele também fala que um dos gomos é fidelidade. Nós caminhamos em fidelidade, mas às vezes na nossa caminhada nós quebramos esse laço de fidelidade e somos infiéis com o Senhor. Mas ele de maneira alguma pode negar mesmo, ele de maneira nenhuma pode deixar de ser fiel. E a palavra do Senhor também não deixará de ser fiel, porque ela é verdade em nós. O texto continua no versículo de número 139. O salmista, o meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Olha o que o salmista diz para nós aqui nesse texto. Ele mostra um caráter de um Deus zeloso e por conta desse caráter de um Deus zeloso, reflete nele também uma atitude zelosa. O salmista se mostra zeloso com a palavra de Deus, que também tem algo importante. O salmista fica indignado, chateado com os seus adversários, porque eles se esquecem da santa e poderosa palavra de Deus. Palavra essa que é justa. O salmista agora fica falando: Senhor, como é que pode eles não ouvirem a tua palavra? Isso traz angústia e chateação à minha alma. O salmista mostra um caráter zeloso, porque Deus é um Deus zeloso. Ele zela pelos dele. Ele zela por nós. O salmista sabia disso.
E nós louvamos ao Senhor por esse zelo que Ele tem por nós, por esse zelo que Ele tem pela palavra. O salmista sabia disso. Palavra essa que tem um zelo de representar o próprio Deus. E aí depois nós observamos que além dessa palavra ser zelosa, de ter um zelo, o salmista, o 140 diz: puríssima é a tua palavra, e por isso o teu servo a estima. Essa palavra não é apenas uma palavra de retidão, mas ela é uma palavra pura, porque Deus é puro e nele não tem mancha alguma. O Cordeiro Santo, puro, imaculado, Cristo Jesus, sem nenhuma mancha, o Cordeiro perfeito, puro, um Deus puro. Nós servimos a esse Deus. E a palavra do Senhor também não existe mancha, não existe erro nessa palavra. É uma palavra pura, perfeita nela mesmo. É uma palavra confiável, nela nós depositamos a nossa confiança. E o servo do Senhor, o salmista do Salmo 119 fala: por conta disso, da pureza da tua palavra, eu estimo essa tua lei, Senhor. Por conta da pureza da tua palavra e a pureza do Senhor da palavra, eu estimo a tua lei e eu estimo o Senhor da lei. Ele conhecia o Senhor. Mas agora no 141, ele olha para a palavra de ele entender alguns atributos de Deus e da palavra do próprio Deus, de além dela ser justa, dela ser reta, assim como o Senhor é justo e reto. Além dela ser fiel e zelosa, além dela ser pura, assim como nosso Deus é puro, como Ele é fiel e como Ele é zeloso. Agora o salmista, ele olha para dentro dele mesmo e ele faz um reflexo de quem ele é. E aí o 141 ele diz assim: pequeno eu sou e desprezado, contudo eu não me esqueço dos teus mandamentos, Senhor. Eu não me esqueço dos teus preceitos. O salmista caminha agora aqui numa autorreflexão, se colocando na figura que ele é de pequeno, de desprezado, de humilde, de pouca coisa diante desse Deus tão grande. E aí eu lembro do profeta Isaías, quando ele se depara diante desse Deus grandioso, ele fala: ai de mim, Senhor, porque eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. É a mesma atitude do salmista. Ele reconhece os seus limites, as suas limitações, e aí ele se curva diante desse Deus tão grande. O salmista se autodenomina pequeno e desprezado. Ele sente a necessidade de caminhar ao lado desse Senhor e da sua palavra. Ele se esforça para caminhar em retidão, assim como o Senhor é reto. Ele se esforça para caminhar em fidelidade, assim como o Senhor é fiel. Ele se esforça para caminhar no zelo, na pureza da palavra, assim como o Senhor é puro. Mas ele sabe que ele é limitado. E aí ele descreve aqui: Senhor, eu sou pequeno, eu sou desprezado. Mas, Senhor, eu me esforço, contudo, em não me esquecer dos teus preceitos. A minha luta é para que eu não me esqueça dos teus preceitos, do que o Senhor me ensinou. E aí nós caminhamos para o 142, se ele volta a refletir a respeito da justiça de Deus, a respeito da justiça eterna. E ele fala: a tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Aqui ele faz um link com o primeiro versículo que nós lemos. És justo, Senhor. Ele novamente fala a respeito da justiça do Senhor. Ele fala aqui a respeito dessa justiça eterna, fora do tempo, atemporal. A palavra que é eterna, que está viva no decorrer do tempo. Palavra essa que foi escrita a nós há mais de 2000 anos. E ela está fora do tempo, ela está viva em nós.
assim como o nosso Deus é vivo em nós. O salmista sabia disso. O salmista tinha essa certeza. E aí eu me lembro, meus irmãos, texto de Mateus, no capítulo 24, 35, passará céu e terra, mas a minha palavra, Jesus falando, jamais passará. Tudo pode passar, mas a tua palavra não passa, Senhor, porque ela permanece fiel. A tua palavra permanece viva em nós. Ela é verdade. E é essa verdade que nos julgará no tempo eterno. É ela que nos santifica, a palavra da verdade que nos santifica. E aí eu lembro de João 17:17, santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Palavra essa que é fiel, palavra essa que é eterna, assim como o nosso Deus é eterno. Palavra essa que nos mostrará e nos direcionará no nosso destino de eternidade. Palavra essa que vai nos julgar entre céu e inferno. Nesse Deus, no dia do juízo, é na lei dele que vai ser dita quem é fiel e infiel, quem é merecedor de vida eterna ou de morte eterna. É nessa palavra de fidelidade, de eternidade que nós caminhamos. E aí nós entramos nos dois últimos versos desse texto. Entramos no texto do Salmo 143. Sobre mim vieram tribulações e angústia. Todavia, Senhor, todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Nós caminhamos aqui agora para um tempo onde o salmista volta a falar sobre a sua situação de pequeno, de angustiado, de às vezes momentos de tribulação. E aí ele fala para nós: eu vivo em tribulação e aflição. Contudo, a minha alegria não está nessa vida, porque eu vivo um Deus que é fora do tempo, um Deus que é eterno, que não está nesse plano apenas, que não é um Deus temporal, seguro neste mundo, mas é um mundo fora do tempo, é um Deus que fez inclusive o mundo e o tempo. Por isso, quando eu estiver atribulado, quando eu estiver aflito, eu vou confiar que o Senhor é a minha alegria eterna, e nessa alegria eterna eu vou meditar e vou desfrutar dos teus mandamentos, mandamentos divinos, mandamentos celestiais, porque nessa palavra eu tenho o meu prazer, porque nessa palavra eu tenho o meu descanso, porque nessa palavra eu tenho paz. É isso que o salmista está dizendo. E parece que ele está falando para mim, para você. É nessa palavra que eu tenho paz, é nessa palavra que eu encontro descanso. É nessa palavra que eu encontro a certeza de uma segurança, porque eu confio no Senhor que é eterno, no Deus da palavra que também é eterno. E o último versículo, ele volta a falar a respeito da eternidade. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Então dá-me inteligência deles e eu viverei. Ele continua a refletir sobre a eternidade da palavra do Senhor. Ele continua a falar a respeito da eternidade do Deus da palavra. Desse Deus que não muda, assim como a sua palavra não muda. Desse Deus que não tem erro, é inerrante, assim como a sua palavra também é. Desse Deus que é imutável, como a sua palavra também é imutável. O mesmo Deus, a mesma palavra. E nós lembramos do autor de Hebreus, Cristo Jesus, o mesmo que era ontem, que é hoje, que é para sempre, eternamente. Está lá no texto de Hebreus 13:8. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Cristo Jesus. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de caminhar segundo a palavra dele, segundo
o texto que nos reflete aqui a respeito desses atributos de eternidade, a respeito desses atributos de vida eterna, a respeito desses atributos de um Deus zeloso, de um Deus puro, de um Deus santo. Diante dele nós caminhamos. E eu concluo dizendo: o Senhor e a sua palavra são grandes, eternos são os princípios que ele nos dão, imutáveis são os seus mandamentos e a sua palavra e o nosso. E nós somos o quê? Somos pequenos, somos desprezados, mas lutamos para continuar olhando e guardando a santa e poderosa palavra de Deus. Então, Senhor, tem misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia do salmista, assim como ele pede: Senhor, dá-me inteligência, Senhor, para que eu viva. O salmista quer viver olhando para a palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos, olhar para a palavra do Senhor e pedir que Ele... Quero orar por vocês nesse momento. Eterno Deus, nos ensine a respeito dos teus atributos. Que é santo, que é eterno, que é fiel, que é zeloso, que é puro, que é imutável, que é verdadeiro. Assim como a tua palavra, que também é eterna, palavra essa que é imutável, que é verdadeira em nós. Nós acreditamos que o Senhor é um com a palavra, porque o apóstolo João fala para nós lá no primeiro capítulo, que assim, no início era o verbo, e o verbo é a palavra, é Cristo Jesus. Estava com Deus, ele era Deus. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque o Senhor permanece conosco, porque o Senhor nos dá a alegria de saber que o Senhor é eterno, que o Senhor é palavra de verdade em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, porque assim refletimos e decretamos, Deus, declaramos que somos pequenos diante do Senhor, mas o Senhor é Deus grande diante de nós. Nós vivemos de Deus ilimitado. Somos temporal, mas vivemos de um Deus que é atemporal. Nós somos frágeis e vivemos diante de um Deus tão forte. Mas Deus esse que se compadeceu por nós, que entregou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, e nós somos tão gratos por isso. Que o Senhor continue conosco nessa tarde, é o que eu peço, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma, e eu peço que vocês permaneçam conosco. Nós temos 2 avisos importantíssimos depois da música, tá bom? Vamos cantar? Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro alegria vem pela manhã, se o mal se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar,
eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não muda, Ele não falha e o amor dEle também não falha em nós. Eu quero, como falei para os irmãos, trazer duas informações para vocês. Primeiro, o nosso culto presencial está de volta a partir do próximo domingo lá na igreja. Pela graça de Jesus, conversando com a liderança, com os presbíteros da igreja, a gente entende que já é possível voltar com os cultos presenciais, com uma série de cuidados que nós teremos. Então, por conta disso, eu quero explicar algumas questões, né, que teremos no nosso culto. Primeiro, os nossos cultos vão acontecer de duas formas, né? Não que vai ser de duas formas, mas vai ter, a grande verdade, não dois, mas três públicos. Nós vamos ter um público que ficará sentado, né? Os cultos não serão dentro do templo, serão no anexo ali no salão ao lado, que é aberto, bem ventilado, né? Então, nós teremos ali cerca de 20 assentos para os irmãos ali no anexo. E aí nós teremos também que poderão ir nos seus carros, né? Então, terá lá no estacionamento também vaga para os irmãos assistirem um culto de dentro do carro. E o terceiro grupo é você que ainda não se sente seguro. Pastor, eu não me sinto ainda seguro para voltar para os cultos. Nós continuaremos transmitindo os cultos na internet para você. Porque o que nós não queremos é fazer uma separação de mais crente ou menos crente porque vai à igreja ou deixa de ir à igreja. Não. Somos todos crentes em Cristo Jesus. Então você vai poder escolher em qual desses três locais você vai assistir o culto. Você vai poder assistir presencialmente sentado lá no anexo, vai poder assistir presencialmente dentro do seu carro, num espaço mais reservado para você e a sua família, ou você pode assistir na sua casa através da internet. Ok? Então, no próximo domingo, nós voltaremos com os cultos. Mas, e aí, pastor, qual horário? Nós vamos fazer o culto no nosso horário habitual, né? Antes da pandemia, às 19 horas, 7 horas da noite. Por quê? Porque como terão irmãos que vão assistir dentro do carro, nesse horário das 5, tem ainda sol e às vezes vai ficar muito quente dentro do carro.
Então, às 19 horas, 7 horas, já vai estar escuro à noite, mais fresco, para gerar aí uma tranquilidade, um bem-estar maior para aqueles que poderão assistir dentro dos seus carros, tá bom? Então, 3 possibilidades de culto, de formas para você assistir o culto: presencialmente sentado lá nas cadeiras do anexo, dentro do seu carro ou na sua casa, através dos nossos aplicativos, né? A transmissão será pelo YouTube, poder acompanhar os nossos cultos. Segunda informação importante para nós: amanhã nós vamos ter uma live lá no Meet, né? Os meninos vão colocar depois, aí vai ter um tempo para a gente conversar a respeito disso, né? A respeito dos cuidados que nós teremos. Eu vou prometer a vocês que não vai ser longo, vai ser um tempo breve, curto, né? O nosso irmão e enfermeiro, o Wallace, o senhor Wallace agora, né? O senhor Braga, casado com a doutora Ana Gabriela, né? Então, o Wallace amanhã, que é um menino que tem estudado aí, tem se dedicado nessa área da saúde, amanhã ele vai trazer algumas indicações para nós do que vai ser possível e o que não vai ser possível no culto. Já vou adiantar. Pastor, vai ter lanche? Não, não tem lanche. Pastor, vai ter EBD? Não, não tem EBD, só tem culto. 1 hora de culto, de 7 às 8. Pastor, vai ter salinha para as crianças? Não, não vai ter salinha para as crianças. Tá bom? Então, são algumas coisas que... Vai ter abraço depois do culto? Não, não vai ter abraço depois do culto. Tá bom? Mas o Wallace amanhã vai falar. Nós precisamos ter de alguns cuidados que nós teremos, tá bom? Ali antes de entrar para dentro do espaço da igreja, no espaço da igreja, né? E após o término do culto, tá bom? Então amanhã, às 20 horas, nós teremos essa reunião, tá bom? Então, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê a possibilidade, né, e olhando para Jesus. Tá bom? Então, próximo domingo, dia 20, às 7 da noite, nós teremos o nosso culto. Né? Amanhã, às 20, teremos a nossa devocional. Quarta-feira, às 20 também, nós temos a nossa escola bíblica. Tá bom? Então são essas as nossas programações da semana. Guarde isso daí, tá bom? Amanhã, um tempo rápido. Quarta-feira a gente tem caminhado aí em torno de 1 hora na nossa escola bíblica. Tem sido bem proveitoso. Na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre pré-requisitos para o diaconato. Né? E a grande verdade, não só para o diácono, mas para todo líder da igreja. Deus nos abençoe. Falta ainda 9 minutinhos. Pegar a Luana e a Débora de surpresa. Vamos cantar do Agostinho, pode ser? Surpresa. Eu tenho uma outra aí no gatilho aqui para vocês. Pode? Pode. Você quer vir para cá, Davi? Aparecer? Vem. Sim, vai lá. Ele quer ir pra mãe dele. Não, Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os dias já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto
quero te falar que teu é o reino, e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Teu é o reino, e agora pra sempre. Teu é o domínio, amém. Tudo está preparado aqui. A casa, o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar todos os versos e canções que eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantados, só quero te falar que teu é o reino, e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Teu é o reino, e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, como tu. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos, Deus, porque estamos aqui, agora 2, 3, na semana que vem, 5, 10, estamos prontos, Deus, para voltar a cultuar ao Senhor dentro do templo. Agradecemos ao Senhor porque ao longo desses 5, 6 meses que ficamos longe do templo, o Senhor foi fiel, o Senhor é fiel. O Senhor continua fiel, Deus, porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Obrigado pelo Teu cuidado com as famílias da nossa igreja ao longo desse tempo de pandemia. Afastados uns dos outros da igreja, mas unidos espiritualmente com o mesmo propósito de louvar o Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Peço que nesse retorno a Tua igreja, venhamos, Deus, glorificar o Teu nome, que nesse motivo e nesse momento de alegria que teremos, para ceiar ao Senhor em júbilo, para cantar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos faça bem-sucedido no próximo domingo. Graças damos ao Senhor por esse tempo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que o consolo do Santo Espírito de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Na próxima semana, meus irmãos, estaremos juntos ali, cultuando ao Senhor, no terceiro domingo, inédito, ceia na igreja, tempo de festa, tá bom? Aguardo vocês. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço e até mais. Até domingo que vem. Tchau.